Bom dia a todos, amigos aqui presentes, os amigos que estão nos acompanhando pela internet. Um prazer nós começarmos nosso ano. Nós tenhamos aqui um ano profícuo, de bastante estudo, aprendizado para todos nós. É um prazer estar aqui com vocês. O tema que nós vamos abordar hoje é um tema pertinente a todos nós. Um tema de cada um de nós, que tem a ver com saúde, tem a ver com Cristo, tem a ver com moralidade, tem a ver com aprendizado, como nós estamos dizendo. Mas antes, aqui eu gostaria de pôr nosso cartaz do ano. Aqueles que quiserem nos acompanhar, seus amigos, parentes, não necessariamente religiosos, mas as pessoas que queiram e estejam buscando crescimento pessoal, que estejam buscando conhecer a si próprio de uma forma integrada com a doutrina espírita. Nós temos aqui as reuniões todos os sábados, né? O primeiro sábado, o sábado Reconstruindo as Emoções. O segundo sábado, Medicina e Espiritualidade, ou Saúde e Espiritualidade. O Autodescobrimento no terceiro sábado e Estudando André Luiz, algum tema de André Luiz no quarto sábado. Nessa mesma sala, nesse mesmo horário. Então, vocês estão nos acompanhando pela internet, que moram aqui em Brasília. Nós estamos no Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui no Lago Norte. Estejam todos convidados, sejam bem-vindos. Né? Então, o tema é esse, Jesus e a terapia da alma. É o tema que nós vamos abordar hoje. Que temos contigo, Jesus Nazareno. Esta é uma passagem em Marcos, no seu capítulo 1, versículo 24. E certamente é uma pergunta que todos nós, quase 2000 anos depois dessa pergunta proferida, em Cafarnaum, na sinagoga em Cafarnaum, certamente podemos fazer ainda. Uma questão atual e de cada um de nós. Já fizeram essa reflexão? O que temos com Jesus? Falar em saúde, falar em terapia, é falar em doença. Doenças do corpo físico que aí estão e nós não vamos poder negá-las, né? Doenças infecciosas, doenças imunológicas, tumorais, degenerativas. São lesões que nos acompanham, manifestações do nosso corpo, e que a medicina tradicional vai usar o antibiótico, vai usar o imunomodelador, vai usar o quimioterápico, a radioterapia, o corticoide, vai usar os neurolépticos, as substâncias que atuam sobre o sistema nervoso central, para nos trazerem o equilíbrio e o bom funcionamento do corpo físico, desses 70 octalhões de átomos que temos engendrados, esse tecido, esse corpo maravilhoso, engendrados para que possamos ter essa vivência aqui no plano terrestre. Mas, ao falarmos em saúde, nós não estamos falando apenas do envelope, que é o nosso corpo. Nós estamos falando deste ser integral que representa cada um de nós aqui encarnados. O seu corpo físico é uma parte, é o invólucro, é a manifestação no plano material. Mas nós temos que falar também do seu corpo perispiritual e nós temos que falar da casa mental, do espírito, da alma. Falarmos, portanto, em saúde não é só falarmos da plena saúde do corpo físico, da ausência de doenças no corpo físico. A medicina foi evoluindo e abraçou as dimensões sociais do indivíduo, psicossocial e ecossocial do indivíduo. Então, a Organização Mundial de Saúde, no século passado, já nos definia a saúde não só como o completo bem-estar físico, mas também o completo bem-estar físico, mental, psíquico, social
e até ecológico. A integração que nós temos com a natureza, com aquilo que nos cerca. Mas tudo evolve, e a medicina, a academia não fica parada nisso. E já começamos aqui, acolá, a manifestarmos uma outra visão de saúde que engloba outras dimensões. Além dessas dimensões já citadas, engloba o espírito, engloba a alma. Então, nós temos a medicina voltada para as doenças, que ainda segue essa parte científica da academia, restrita à ciência, de agente nosológico, patologia e a cura pela medicação. E já vimos uma medicina que abrange o ser como um todo, esse ser integral. Sonda as suas emoções, os seus desejos, os seus sentimentos, que tem reflexo profundo e importante no corpo físico, no corpo mental, na saúde mental, saúde do corpo físico. Então, ao falarmos em saúde, nós estamos falando de algo bem maior. Nós estamos falando desse ser integral, um ser espiritual, uma romaria material e de seu perfeito equilíbrio como ser não material, como ser espiritual, como ser imortal que somos. E quando é que estamos em equilíbrio? Quando é que esse ser, quando é que podemos considerar este ser em equilíbrio? Será que é só uma boa alimentação, o bom exercício físico, a boa noite, bem dormida, os não excessos? Não. Quando nós abrangemos esse ser em sua totalidade, nós deveremos considerar que as leis morais que lhe dá o equilíbrio passam e são resumidas nas leis, as leis naturais e nas leis morais. Então, o que nós temos para este indivíduo que busca o equilíbrio, que busca a sua perfeita saúde, como nos diz Emmanuel, equilíbrio, perfeito equilíbrio da alma, nós deveremos estar em equilíbrio com as leis naturais. Estar em equilíbrio com as leis naturais é estarmos também em equilíbrio com as leis morais. Sem este equilíbrio com as leis morais, nós não temos a perfeita saúde. Daí trazemos de vidas passadas algumas mazelas que se expressam no nosso corpo em decorrência de estarmos, de agirmos, pensarmos à margem dessas leis morais. Este equilíbrio é dado, então, por um código de ética, de moral, que nos apresentou Jesus. Cada pensamento, palavra, gesto, ação de Jesus é um recurso terapêutico para nós. Não há nada na expressão de Jesus que não seja recurso pedagógico, que não seja recurso medicamentoso para as nossas almas. Então eu gostaria de pegar essa passagem por inteiro, que eu havia citado, de Marcos. Marcos capítulo 1, de 21 a 26. Eu gostaria de convidá-los a uma reflexão em cima dessa passagem. E que possamos então, dentro dessa passagem, analisar
situação individual que cada um estamos perante Jesus e perante esse equilíbrio tão almejado. Então a passagem começa assim: entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo: cala-te e saia dele. Então, o espírito imundo, convulsionando e clamando com grande voz, saiu dele. Como vocês sabem, Jesus viveu naquela época num mundo muito simples, pastoril, comércio muito simples, comércio local, familiar, artesanal. E ele usava os seus ensinamentos, parábolas, desses homens simples da época. E as parábolas, elas têm muito o aspecto simbólico, metafórico, alegórico, para que esses homens da época a compreendessem. Agora, ela tinha que ter uma outra característica. As parábolas, elas deveriam ser perenes e eternas, atemporais, para que nós possamos desvendar a profundidade da mensagem passada por Jesus. Aqui nós temos uma passagem de Jesus. Não só as parábolas, mas as passagens de Jesus, as passagens, nós devemos estudá-la não na superfície da letra, mas aprofundando seu significado, o que tem por trás das letras, a profundidade da ética, da moral, da religiosidade. Então, eu gostaria de abordar com vocês essa passagem, perguntando o que representaria, vamos tentar fazer um exercício, uma reflexão aqui. O que representaria e o que representa a sinagoga aonde Jesus foi? Como vocês sabem, Cafarnaum, Jesus já tinha sido batizado em Betânia, por João Batista. De lá tinha passado pelo deserto, em Jerusalém. Daí ele foi para bodas em Caná, onde ele fez o primeiro milagre dele, transformar água em vinho. Mas a primeira cura também foi em Caná. Vocês lembram? É aquele centurião que foi procurá-lo, que tinha o filho doente em Cafarnaum. E o Jesus falou: eu vou ter com o seu filho então. Ele falou: não. O centurião falou a Jesus: eu não preciso que o senhor vá lá, basta dar a sua ordem daqui que os seus atuarão pelo Senhor. Porque comigo é assim. Se comigo é assim, eu dou a ordem e os meus subordinados atuam, imagine com o Senhor. E Jesus repete: eu nunca vi tamanha fé em Israel. Vá e seu filho está curado. Foi a primeira cura de Jesus. Esta foi a segunda ação de cura de Jesus em Cafarnaum, dentro da sinagoga. E o que representa a sinagoga para a época? A casa de Deus. Continua representando a casa de Deus. Só que a sinagoga, ela agregava não só a parte religiosa daquela civilização. Ela tinha também anexada os governos administrativos, a parte da justiça, do comércio. Então, aqui nós devemos entender a sinagoga como a casa de Deus em sua amplitude, que representa o nosso orbe terrestre. Para aqueles que nos acompanham no São Espírita, eu gosto de usar a palavra orbe para o planeta, do dicionário espírita. Para o nosso planeta, para o nosso orbe. Então, Jesus atuava onde? Na sinagoga. Atuou na sinagoga, atuou na casa de Deus, que é todo lugar. Qualquer lugar. E quem era Jesus? Aquele que ensinava. Não é isso? Olha só,
Questão 625 do Livro dos Espíritos. Diz assim, pergunta, né? Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Essa é a resposta mais curta do Livro dos Espíritos. Jesus. Observe a pergunta de Kardec. Guia e modelo. Guia, você segue como guia. Qualquer pessoa como guia, você deverá segui-lo. Como modelo, você deverá copiar. Mas existe uma palavra que resume ser guia e ser modelo. É ser mestre. Todo mestre é um guia a ser seguido e é um modelo a ser copiado. E é o único adjetivo que Jesus permitia que lhe endereçasse. Mestre. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mestre. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Mestre. Então Jesus representa o mestre, mas não é aquele que guia os intelectos, não. Guia as almas, esses seres imortais que aqui reencarnam, estruturado o orbe por ele exatamente para nos acomodar nessa viagem, nesse aprendizado. E não pela toga, pela vestimenta dos escribas. A passagem relata bem isso. É mestre pela autoridade moral. Pela autoridade moral. E nesta parábola, o que representa o endemoniado? Vocês têm uma ideia? Questão 97 do Livro dos Espíritos, talvez nos ajude aqui. Kardec pergunta assim aos amigos espirituais: as ordens ou graus de perfeição dos espíritos são em número determinado? Pergunta a qual os espíritos respondem: considerando-se os caracteres gerais dos espíritos, elas podem reduzir-se a 3 principais, embora não haja uma classificação de 3, especificamente só 3. Há entre uma classe e outra, não há um limite rígido, né? Então, eles vão colocar o seguinte: na primeira, colocar-se-ão os que atingiram a perfeição máxima, os puros espíritos. É aí que você está? Eu? Formam a segunda os que chegaram ao meio da escala. O desejo do bem é o que neles predomina. Pertencerão à terceira classe os que ainda se acham na parte inferior da escala, os espíritos imperfeitos, a ignorância, o desejo do mal e todas as paixões más que lhes retardam o progresso, eis o que os caracteriza. Você ficou em dúvida entre a segunda e a terceira? Talvez Kardec, então, complementando a questão, nos ajude. Kardec vai dizer assim, comentário de Kardec: os espíritos em geral admitem 3 categorias principais ou 3 grandes divisões. Na última, a que fica na parte inferior da escala, estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão para o mal. Eu não preciso ir além para me enquadrar, não. Eu já achei a minha. Estou falando por mim. Os da segunda se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem. São os bons espíritos. Alguns missionários que nós conhecemos, os anônimos, os que são bem conhecidos, já passaram, outros que aí estão atuando. A vida é dedicada ao próximo, ao bem. Vivem isso. A primeira, finalmente, compreende os espíritos puros, os que atingiram o grau supremo da perfeição. Então, a péssima notícia a dizer, o endemoniado somos nós.
Somos os adoecidos da alma, pessoal. Todos nós. Alguns aqui, talvez, do plano espiritual, não. Aqui presentes. Mas todos nós. Então somos estes irmãozinhos que merecem o tratamento do Cristo. Mas interessante, há um outro elemento aí. Tem o endemoniado e tem o demônio, o espírito, que está com o endemoniado. E o que ele representa nessa cena? Questão 459 talvez nos responda. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? É uma questão. E esta é uma questão daquelas que mexe com o orgulho ainda mais. Não brigue comigo, por favor, você que está em casa, eu já te chamei de endemoniado. Você não é endemoniado, é uma representação alegórica. Nós somos adoentados da alma, adoecidos da alma. Agora, a questão 459, ela é realmente intrigante. Vou repetir. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? O que vocês acham? Flui? Muito mais do que imaginais. Agora que vem, influi a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Ah, não. Os bons também. Então nós estamos falando aqui de sintonia, porque nós estamos falando tanto da sintonia com uma força, vamos dizer, de irmãozinhos ainda que estão à margem da moralidade, das leis morais, e aqueles que já nos atendem à boa vontade, ao desejo do progresso e da harmonia. Mas estamos sempre em sintonia com alguém. Não confundam isso aqui com processo obsessivo. O processo obsessivo é um processo diferente. O indivíduo está absolutamente direcionado a sua mente, o seu comportamento, a essa dependência espiritual. Aqui nós estamos falando de influenciação. Quando nós somos intuídos a uma boa ideia, a um bom ato, a uma boa palavra, nós estamos sob a influenciação de algum irmão. A influenciação mútua entre o plano dos encarnados e o plano dos desencarnados, ela é constante e incessante. Estamos sempre sintonizados, nosso Wi-Fi mental, com uma nuvem de irmãozinhos replicadores daquilo que pensamos, e nos ajudando a replicar o que eles pensam e desejam. Esta é uma realidade que a doutrina espírita veio nos trazer. Então observe, Jesus nesse ato, atuando na casa de Deus, atuando no planeta, no orbe, vem trazer a harmonia ao adoecido, que está também adoecido pela má influenciação, pela má sintonia com o plano espiritual. Então ele veio tratar não só dos encarnados, mas da toda a atmosfera espiritual terrestre, da psicosfera espiritual da Terra. Esse é a luz do mundo, mas não é a luz do mundo no plano material, é a luz do mundo no plano espiritual também, nos dois planos. Existe a passagem do semeador que todos nós conhecemos, capítulo 13, versículos de 3 a 9, que diz assim: eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves, e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram, e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto. Um a 100, outro a 60, e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir,
ouça. O semeador saiu a semear, Jesus representando aqui o mestre semeador. O que é o terreno? E o que são as sementes nessa passagem? Vamos fazer essa reflexão? O terreno aqui representa cada um de nós, as nossas almas, recebendo as sementes que são as leis morais, que é o Evangelho do Cristo. Então aí nós voltamos à pergunta que nós fizemos no início. Que temos contigo, Senhor? Que temos contigo? Que terreno somos? Somos o terreno pedregoso, seco, espinhoso, estéril? Ou será que somos aquele terreno que receberam as sementes, com um pequeno terreno ainda seco, não profundo bastante, que receberam as sementes, a raiz cresceu só um pouquinho, veio o sol, secou as sementes, as plantas, as sementes recém-nascidas? Ou somos aquele terreno à margem do caminho que os pássaros vieram e comeram as sementes? Os pedregulhosos, os espinhosos, são aqueles que ainda não conhecem Jesus. Nunca ouviram falar de Jesus. Ou se ouviram, não dão a menor atenção à sua lei, à sua lei moral, ao seu evangelho. Vivem entre o berço e o túmulo, vivendo a matéria. Amam as coisas e não as pessoas. Esse terreno em que cresceram as raízes, mas não aprofundaram, nasceu-se a plantinha, o sol veio, secou as plantinhas, representa que tipo de relação com Jesus? A minha, talvez a de vocês. Aquela em que já seguimos o Cristo, mas seguimos por seguir, conhecemos, fomos até Ele, e Ele está indo no caminho e falou, olha, eu acho que eu vou seguir aqui. Mas há uma diferença do solo fértil para esse terreno. O solo fértil, ele não está somente com Cristo. O Cristo está dentro dele. Então, o solo fértil representa as almas que não só já conhecem o Cristo, já conhecem suas leis, mas têm as leis do Cristo dentro de si. Vivem essas leis em pensamentos, em gestos, em atos. São o Cristo representado. É o Evangelho do Cristo representado. É o terreno fértil. Por isso que Jesus dizia, eu e o Pai somos um. O Pai está em mim e eu estou no Pai. Como Paulo de Tarso, depois de quase 40 anos da sua trajetória junto aos gentios, junto aos cristãos que ali começavam a vida, ele disse, olha, eu não sei mais quem sou eu, porque eu olho para mim e só vejo Cristo. É o sol que brilha a vossa luz. Esse terreno fértil são os irmãozinhos que já conseguem fazer o Cristo brilhar dentro de si. Não são somente o sal da terra, que dá o gosto à terra, mas são os sóis. Brilhe a vossa luz, seja o terreno fértil. Neste processo de crescimento espiritual, de acolhermos o Cristo dentro de nós e refletirmos sua luz, refletindo a luz do Pai, nós atingimos a harmonia, a perfeita harmonia desejada. Porque você deixa de representar o seu ego, lembrando que o ego é esta figura circunstancial que você herdou.
O ego é a figura que você se vê no espelho, o seu corpo, a sua profissão, a sua vestimenta, o seu status. É uma coisa circunstancial, do momento. É a figura que ele representa. O eu, o ser imortal, não. É o ser que transcende. É o ser crístico. Então, crescermos espiritualmente é despojarmos deste ser circunstancial que nos representa e irmos em direção à transcendência do ser crístico, do ser universal. É irmos em direção da perfeita harmonia da alma, do equilíbrio, da saúde perfeita. Mas Kardec definiu ainda que fora da caridade não há salvação, que a caridade é o amor em movimento. Então, lá na questão 625, ele pergunta qual guia e modelo. Os espíritos respondem: Jesus. Se guia e modelo é Jesus, e se fora da caridade não há salvação, Kardec, na questão 886, como era muito inteligente, via profundamente as entrelinhas, ele pergunta aos amigos espirituais: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Olha que pergunta. Faz sentido agora para vocês? Jesus não é o guia e modelo? A caridade não é o nosso caminho, fora da caridade não há salvação? Então, eu quero saber, na visão do guia e modelo, o que é a caridade. E aqui vai estar a receita. E falar em receita, pessoal, como médico, não é aquela receita que nós teimosamente trocamos, não. O colega passa aquele antibiótico para você, você vai na farmácia, conversa com um amigo que é médico também, com um irmão, com um primo, e acaba mudando a medicação. É o que nós fazemos há quase 2000 anos com a medicação do Cristo, a prescrição do Cristo. Vamos dando aquela ajeitadinha para ficar do nosso jeito, servindo a circunstância, ao ego. Aqui nós estamos falando da receita pura, aquela de Jesus do seu Evangelho. Então os amigos espirituais respondem essa questão, né? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? A resposta: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições e perdão às suas ofensas. Então, 3 palavrinhas aqui: benevolência, indulgência e perdão. Essa é a receita do Evangelho do Cristo. Se nós cumprirmos benevolência para com todos, indulgência para a imperfeição destes todos e perdão para a ofensa destes todos, nós estamos amando como a nós mesmos, ao próximo, como nós gostaríamos que fosse amado, e a Deus acima de todas as coisas. É esta a receita. Nós ainda estamos relutando em tomá-la, em segui-la. A prescrição é essa. Agora, esse processo é um processo de crescimento, como a gente vai ver aqui durante esse ano. Nós vamos errar, vamos desencadear mecanismos de correção para esses erros tomados conosco mesmo, com as pessoas. O que interessa, o que é a pedra angular desse processo, é essa interação com o próximo. Porque se nós vivermos isolado, lá na montanha, falando, não, eu já atingi um grau aqui de um nível de perfeição que eu não vou conviver com mais ninguém, porque esse mundo está muito difícil, está danado esse mundo. Você cresce isolado? Há possibilidade do crescimento? Não. Kardec vai dizer no Céu e no Inferno, no livro, que o convívio é a pedra angular do burilamento espiritual. Nós representamos um para os outros o cinzel e a marreta, que vai lapidando aquela lama já encrostada no diamante que somos para exatamente fazer esse burilamento.
É aqui que nós crescemos. É aqui que nós aprendemos o Evangelho, no convívio um com os outros. E abençoada seja as cidades nisso, né? Porque 400 anos atrás você vivia num feudo aqui isolado, com mais 8 membros da sua família, ia de 3 em 3 meses à cidade comprar alguma coisinha, voltava para cá. Olha o seu enredo. Simplório, não era? Poucas pessoas no convívio, afetos, os desafetos criados. Observe na cidade o quanto que isso é intenso. O trânsito quando você veio para cá. Quantas pessoas você teve que conviver ali, que encontrar? Então, essa urbanização força o nosso crescimento espiritual. Não é só convidar, não, é até forçar mesmo o que eu estou dizendo. Incitar esse exercício da benevolência, da indulgência e do perdão. Convívio social nos leva à prática que nós estamos aprendendo desses três elementos fundamentais no crescimento espiritual e na nossa saúde. E para terminar a nossa reflexão, eu gostaria de citar um poema de Rabindranath Tagore, um poeta indiano. E Divaldo conta que numa noite de 1949, já lá no século passado, ele conta no livro O Semeador das Estrelas o encontro com esse espírito. Ele diz assim: certa noite eu estava deitado quando ouvi uma música de uma beleza indefinível, tocada numa espécie de cítara. Ao som dessa música, muito plangente e muito profunda, tive uma visão belíssima de jardins verdejantes e floridos, cortados por um riacho de águas claras, no qual deslizava uma barca. Nesta, uma entidade veneranda, de túnica alva, de tez bem escura, em cuja fisionomia, de serena beleza, sobressaíam os olhos negros, enormes e brilhantes, e a barba alvinetente, cujos fios pareciam ter cambiantes prateados. Eu sou Rabindranath Tagore, poeta da Índia, e desejo que me grafes alguns pensamentos, disse-me o espírito. Imediatamente levantei-me e providenciei o material para psicografia, entrando em transe mediúnico. Logo em seguida, enquanto psicografava, continuei a ouvir a melodia penetrante e bela. O poema chama-se Encontro. Diz assim: quando encostei minha barca na margem do rio sagrado, o vento cantava entre os juncos e a melodia do tempo escoava nas canas de bambu. Cheguei e tu não estavas. Tu que virias preencher o vazio de mim mesmo. Chorei a lamentar a minha incúria que me fez tardio ao encontro marcado. Fui insensato. Distraíram-me as bailarinas da aldeia e a cortesã pintada com seu riso fácil. Por tempo demasiado, recostei-me nas almofadas de seda e esqueci que tu amas a choupana simples e a esteira de palha, no chão batido, no coração do homem. No ar doce da tarde, havia a promessa de uma noite cálida. Mas, para mim que não te encontrei, a melodia do tempo era cantiga de solidão. A tua ausência fez de mim navegante solitário, a transitar nas sombras sem encontrar um porto. Andarilhos das águas, localiza meu barco e assopra a flauta, que eu ouvirei o teu chamado.
Ah, amado Senhor, perdoa-me, move-me à agonia da tua ausência. Todavia, intentarei alcançar-te, e ao fazê-lo, despojar-me-ei dos meus haveres, e entregarei a barca dourada das ilusões. Com as mãos trancarei de juncos humildes uma nova embarcação. Cantarei para ti as canções da aldeia distante, e bailarei, contente, às margens do Ganges. Tu, atento, ouvirás meu canto, olharás o meu bailado, e compassivo estenderás a mão clemente. Oferecer-te-ei a choupana das minhas renúncias e a esteira da minha submissão. Contigo bendigarei as esmolas da paciência e da resignação. E a ti entregarei as conquistas, rasgarei as vestes, e desnudando o peito, mostrarei as marcas da minha viagem para ti, Senhor. Tu modificas a todos que te encontram. E assim, ainda que mendigo, serei poderoso, abençoado pela riqueza do teu esplendor. Sol da minha noite, brilhe em mim e permita que eu reflita aos miseráveis do caminho a radiância da tua luz. Obrigado, meus irmãos, a todos que nos acompanharam. Possamos levar essas reflexões para casa, para os nossos lares, e todos convidados a estarem aqui conosco em estudo este ano. Muito obrigado a todos vocês.